A paz do Senhor para os alunos da Faitad que estão estudando a matéria de cosmogonia bíblica, com base no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é a introdução à Bíblia. Estamos usando como livro-texto o Gênesis, livro de Gênesis, produzido pela Faitad e a Global University. Hoje nós vamos estudar a quarta lição, nesta quarta aula, que começa na página 92 do nosso livro-texto. Vamos falar hoje sobre o dilúvio e as consequências daquele grande evento e desastre. Nós vemos já em Gênesis 7 e 8 que o livro-texto cita a purificação da terra. Esse foi o propósito de Deus mandar o dilúvio. O livro diz que a purificação é o remédio para a poluição natural, moral ou espiritual. A impureza moral e espiritual do mundo antes do dilúvio tornou necessária a purificação da terra e da humanidade. E assim Deus mandou o dilúvio. Igualmente hoje, a crescente poluição e contaminação moral ameaçam destruir a raça humana. E, novamente, medidas drásticas precisam ser adotadas para garantir a purificação da terra. O livro diz que poluição exige purificação. Nós vemos isso no meio ambiente, bem como no meio da raça humana. O que está poluído precisa ser purificado para sobreviver. Nós vemos exemplos de grandes desastres ecológicos no mundo de hoje e mais recentemente no Brasil, como o desastre em 2016 da represa ou a barragem lá em Minas Gerais, que continha a água tirada da mina, que rompeu e um grande rio de lama e água desceu a montanha, cobrindo e destruindo uma pequena cidade, e a água chegou até o Oceano Atlântico, atravessando pelos rios, atravessando pelo estado de Espírito Santo e criando grande destruição e poluindo a terra. E o pecado teve o mesmo efeito sobre a humanidade. Mas a pior de todas as poluições, a mais danosa e generalizada, é a poluição de ordem moral. Todo o nosso planeta está contaminado por ela. Toda a humanidade está ameaçada por esta praga. Como nos dias de Noé, a terra está cheia de violência e corrupção. O viver egocêntrico está fazendo ruir lares e famílias. Nós vemos a poluição moral nos filmes e revistas pornográficos, no homossexualismo, e como a violência é glorificada na mídia, e as pessoas são programadas para reagirem violentamente, e o crime só faz aumentar, bem como o terrorismo, a agitação nacional e as guerras neste planeta. Vemos os casos mais recentes na Finlândia, Espanha e outros países de atos terroristas. Tudo resultado da poluição moral do nosso mundo. E ainda mais mortífera é a poluição espiritual. Satanás continua envenenando as mentes humanas com mentiras e dúvidas a respeito da palavra de Deus e do próprio Deus. Os homens inventam suas religiões por conta própria. A fé foi transferida do Deus verdadeiro para deuses falsos, para a astrologia, para as ciências, para o ocultismo e para os líderes humanos. Agora, se a poluição espiritual e moral nos dias de Noé exigiam a intervenção divina para purificar a terra, quanto mais nós precisamos da purificação da terra hoje. E a Bíblia nos diz que isso vai acontecer.
Virá o dia quando Deus não vai mandar outro dilúvio, mas Ele vai purificar esta terra e o universo com fogo para criar novos céus e nova terra. E muitos líderes cristãos estão vendo isso no dia de hoje. Nem tudo está perdido. Agora mesmo o Espírito Santo está levando a feito uma obra de purificação na vida de milhares de pessoas. E como eu disse, muitos líderes cristãos pentecostais estão sentindo, percebendo um novo e grande e maior mover do Espírito que vai acontecer e que já está começando ao redor do mundo. Parte daquela purificação em preparação para a nossa vida na eternidade. Vamos ver um pouquinho sobre a destruição no dilúvio, segundo Gênesis capítulo 7. Chegamos no capítulo 7, a um dos momentos mais escuros na história da humanidade. O dia quando Deus teve que exterminar a raça humana, menos Noé, o único homem justo na sua geração e a sua família. Talvez outro momento da mesma proporção e da mesma tristeza seria o dia que Adão e Eva caíram no pecado e o pecado infiltrou toda a humanidade, até hoje. E outro dia, com a mesma proporção de tristeza e tragédia, seria o dia que Jesus foi crucificado para nos salvar. Mas chegamos aqui nesse dia, quando Deus mandou o dilúvio para exterminar a raça humana e começar de novo. É triste que dentro de poucas gerações após a criação, Deus teve que começar de novo e dessa forma, exterminando a raça humana. O dilúvio, o livro diz que o dilúvio inspirava pavor e rompeu com força aterrorizadora e como golpe repentino sobre a geração de Noé. Por 100 anos Noé pregou, segundo a epístola de Judas, Noé pregou por 100 anos advertindo a sua geração do dilúvio e o castigo que vinha. Mas não ouviram ele. E de repente um dia começou. A chuva começou a cair. As fontes de águas romperam. E dentro de pouco tempo a terra ficou coberta de água. A Bíblia diz que desceram as chuvas torrenciais e se romperam todas as fontes do grande abismo. Parece que represas subterrâneas foram liberadas por terremotos, talvez ação vulcânica e por movimentos gigantescos da crosta terrestre. É possível compreender essa ideia de rios subterrâneos e grandes depósitos de água subterrâneos. Quando vemos a reportagem que eu vi no ano passado, que pouco tempo atrás os cientistas descobriram um rio subterrâneo debaixo do rio Amazonas. Centenas de metros abaixo do rio da Amazonas existe um rio subterrâneo muitas vezes maior do que o próprio rio Amazonas. E foi de lá que veio parte da água que cobriu a terra. O autor do nosso livro-texto diz que frequentemente Deus faz cumprir sua vontade através dos fenômenos naturais. Alguns estudiosos acreditam que Deus produziu o dilúvio ao virar a terra sobre o seu eixo. Isso pode ter provocado uma reviravolta no leito do oceano, que produziu ondas gigantes que varreram a terra. O autor diz que testes nucleares subaquáticos demonstram a possibilidade de ondas gigantes, chamados de tsunamis, passarem por cima de um continente inteiro, de tanto tamanho.
O estudioso T.C. Mitchell escreve a respeito das descobertas geológicas que podem demonstrar o relacionamento entre o dilúvio e a era do gelo. Ele diz que houve certas mudanças nas geleiras, no rebaixamento e na elevação das massas de terra, o que pode ter produzido efeitos em harmonia com o que a Bíblia diz acerca do dilúvio. Além disso, chuvas torrenciais, tipo que caem durante um tufão ou furacão, derramaram-se durante 40 dias e noites. O nível da água subiu até 7 metros acima dos picos das montanhas mais altas. Todos os seres viventes que não estavam dentro da arca pereceram, mesmo os viventes nas águas e nos oceanos. Na lição passada eu falei daquela teoria sobre o gelo que cobria a terra, que quando Deus, no dia que Deus resolveu mandar o dilúvio, ele poderia ter mexido com o eixo da terra para o sol bater mais forte na região do Equador da terra, no meio da terra. E isso fez o gelo derreter, mandando torrentes de água sobre o planeta, e os polos que não sentiram tanto calor ficaram com gelo que caiu sobre a terra. E esse gelo ainda sobra até hoje, no Ártico e na Antártida. Então, essa teoria que um cientista cristão criou, então é uma possibilidade. Eu falei na última lição sobre o filme que assisti da televisão, intitulado 2012, em referência ao ano de 2012, quando ia se cumprir uma teoria que dos índios maia, no México, onde os planetas iam alinhar-se num evento muito raro, e a gravidade ia puxar e mexer com o crosta terrestre do planeta, e águas iam se romper, aqueles depósitos de águas iam se romper e inundar o mundo inteiro. E o filme mostra as ondas gigantes de água passando por toda a Terra, inundando a Terra e matando todos os viventes. E dá uma ideia, esse filme dá uma ideia do que aconteceu. E dá uma ideia do terror que as pessoas viveram ao ver a inundação acontecendo, ao ver o dilúvio acontecer. Mas a família de Noé estava salva dentro da arca. Vamos falar um pouco sobre a extensão do dilúvio. Foi a maior inundação já vista até hoje. Os cientistas acham difícil crer que as águas retornaram ao seu nível em tão curto tempo, se realmente cobriram a terra em tamanha profundidade. Os estudiosos bíblicos sustentam duas opiniões diferentes a respeito da extensão do dilúvio. A opinião tradicional é que o dilúvio era universal. Isso quer dizer que as águas cobriram a terra inteira e destruíram todas as criaturas vivas, menos os peixes no mar. O Francis Schaeffer, grande teólogo do século passado, ofereceu 3 razões para crer que o dilúvio era universal. Primeiro, ele disse que pela linguagem da descrição do dilúvio na Bíblia, dá para entender que foi um dilúvio universal. Também ele diz que o concerto universal feito entre Deus e os homens suporta e apoia essa ideia de um dilúvio universal. E também ele disse o paralelismo com o futuro julgamento universal que eu já citei. Também é prova que foi um dilúvio universal. Mas tem aqueles estudiosos bíblicos que acreditam que o dilúvio foi local. Isso quer dizer que foi um grande dilúvio que cobriu a terra habitada daqueles dias, que incluiria a Mesopotâmia e algumas regiões em derredor.
Então essas são as duas opiniões. Quer o dilúvio sendo local ou mundial, o seu significado é universal. Toda a humanidade foi impactada e todo o planeta foi impactado. Nós vamos ver um pouquinho sobre a arqueologia e o dilúvio. Na maioria das partes do mundo, os antropólogos e arqueólogos têm descoberto tradições antigas de um grande dilúvio e de um salvamento. Eles descobriram pelos gregos antigos e das tradições dos índios da América do Norte e até registro da Babilônia antiga, relatos sobre um grande dilúvio e salvamento da humanidade. Cerca de 25 anos atrás, eu li um livro intitulado A Arca de Noé. Toquei nela. Este livro foi escrito por um explorador francês que subiu o Monte Ararat, que fica na divisa do Irã e da Turquia. E ele subiu naquele monte para procurar a Arca de Noé. E ele disse ter descoberto. Ele também disse que é um lugar de acesso muito difícil, porque fica na divisa desses dois países e tem que subir por florestas perigosas com animais selvagens e serpentes venenosas. Então, muitas expedições não têm sucesso em chegar até o pico da montanha, que fica coberto de neve e de geleiras o ano inteiro. Então, é um lugar de acesso difícil, mas ele conseguiu chegar lá, uns 50 anos atrás. E ele e sua equipe encontraram uma estrutura feita de madeira de gopher, mesmo a madeira da arca. Encontraram uma estrutura que parecia um barco enorme, um navio enorme, feito de madeira. E ele pegou peças para trazer de volta para comprovar que era a arca de Noé. Muitos cientistas e outros não acreditaram nele, mas no livro ele citou 26 civilizações antigas que falam de um grande dilúvio e do salvamento da humanidade e através daquele dilúvio. Então, como podemos explicar todas essas tradições do dilúvio? A explicação mais provável é que essas tradições têm uma só origem em comum na experiência da raça humana. Os filhos de Noé contaram aos seus próprios filhos e a narrativa foi transmitida às gerações subsequentes ao redor do mundo. Pode imaginar como foi a última semana antes do dilúvio? Vamos nos colocar no lugar de Noé. Como ele deve ter trabalhado para ter tudo pronto? A arca já havia sido terminada, agora a família estava carregando os suprimentos para dentro, os animais e as aves estavam todos entrando na arca e se instalando nos seus lugares. E versículo 4 diz, passados ainda 7 dias, veio o dilúvio. Noé certificou-se de que toda a sua família estava a bordo. Finalmente, após o último membro da família entrar na arca, Deus os fechou lá dentro e começaram as chuvas. Qual é o significado de Deus fechar a arca? Para mim, significa duas coisas importantes. Primeiro, significa que Deus está no controle da situação. Deus sempre está no controle e temos que confiar nele, colocando a nossa confiança total. Segunda coisa é que ele preserva aqueles que são obedientes e que temem a ele. Deus preserva aqueles que são obedientes e que andam nos caminhos dele e que temem a ele. Na lição anterior, eu disse que o nosso lar é uma arca para a nossa família. E se honrarmos a Deus e a sua palavra no nosso lar,
E se andamos nos caminhos do Senhor dentro do nosso lar, Ele vai fechar a porta do nosso lar para tudo que vem contra o nosso lar. Nossa família, nosso lar é a nossa arca e precisamos preservar eles. Precisamos preservar nosso lar, nossa família. E a melhor forma é confiar em Deus e ser obediente a Deus. A grande marca da vida de Noé foi a sua obediência. Não foi que ele construiu uma grande arca ou que ele e sua família sobreviveram o dilúvio. A grande marca da vida de Noé era a sua obediência e deve ser da nossa vida também. Vemos também que Noé e sua família tiveram uma expectativa paciente. Capítulo 8, versículo 1 diz que e lembrou-se Deus de Noé. Deus nunca esquece dos seus. Subentendemos que Deus estava para fazer alguma coisa em favor de Noé. 7 meses e 10 dias mais tarde, depois do início do dilúvio, a terra está completamente restaurada e os ocupantes da arca desembarcaram. A conduta de Noé todo esse tempo revela que ele não era ansiosamente impaciente. Pelo contrário, ele tinha paz e confiança. Noé esperou com paciência, cumprindo a tarefa que Deus confiou a ele. Ao mesmo tempo, ele estava observando e registrando o decurso dos eventos. E nós precisamos fazer a mesma coisa na nossa vida. Nós também devemos esperar com paciência para Deus agir na hora certa, na prova que estamos passando, e também devemos registrar os atos dele, ou gravando na nossa memória, ou gravando por escrito, gravando na mente da nossa família. Tudo que Deus faz por nós, principalmente naqueles momentos escuros e difíceis e as provas que passamos. Uma coisa que eu e minha esposa sempre tememos quando nós estamos de viagem ao Brasil é passar pela alfândega. Porque muitas vezes é difícil você chegar com suas malas e o delegado lá mandar você entrar na área para fiscalização das malas. E no mês de março desse ano, eu e ela retornamos ao Brasil depois de passar um período lá nos Estados Unidos e trouxemos parte da nossa mudança. Trouxemos 11 malas conosco. E a gente temia o momento que ia passar pela alfândega, mas nós oramos muito. E quando chegou o momento, passamos direto. O delegado nem olhou para as nossas malas, mandou passar direto. E novamente, na semana passada, eu e minha esposa retornamos de outra viagem para os Estados Unidos, voltando com outra parte da nossa mudança, 5 malas. E novamente, nossa expectativa era de ter que entrar na área de fiscalização. Mas oramos, e Deus foi bondoso para conosco que nós novamente passamos direto pela alfândega, sem ter que passar pela fiscalização das malas. Porque é isso que Deus faz. E eu dou esse testemunho continuamente, porque é assim que Deus faz conosco. Até naqueles momentos difíceis, momentos quando temos medo ou temor. Embora Noé e sua família já estivessem na arca, há 1 ano e 10 dias, eles não desembarcaram até que Deus ordenasse. Sendo que foi o Senhor que encerrou eles lá dentro, eles esperaram até que o Senhor trouxesse eles para fora. Eles sabiam o segredo de andar com Deus. É de esperar em Deus, esperar a hora de Deus e obedecer a Deus. Agora vemos que depois do dilúvio surgiu uma nova ordem mundial. Em Gênesis capítulo 8 e capítulo 9. O dilúvio marcou o fim da velha ordem e o início da nova ordem. Por meio do dilúvio, Deus cumpriu o seu propósito.
Ele varreu essa terra de todas as obras iníquas dos homens e salvou a linhagem piedosa do perigo de ser absorvida por uma geração maligna. Agora, Deus estipulou disposições que formam a base para a vida de Noé e da sua família, num mundo sem outros seres humanos. Eram só os 7, além dos animais, que sobreviveram o dilúvio com eles. Começaram uma vida nova. O que você faria se tivesse a oportunidade de começar uma nova vida num ambiente novo e limpo? A família de Noé teve essa oportunidade. Devido à situação no nosso Brasil, eu estou vendo muitas pessoas querendo ir embora. Estou vendo muitos jovens e famílias de jovens indo embora para outros países para começar uma nova vida, porque eles não têm mais esperança no Brasil e no futuro aqui. Estão indo embora e tendo grandes oportunidades. Quantas pessoas, amigas, que são amigos chegados a nós, já foram para o exterior, para buscar uma nova oportunidade, e Deus está abençoando lá. E essa é a oportunidade que Noé e sua família tiveram. Um novo começo, uma nova vida. Vemos que o desembarque da arca foi ordeiro. Todos os seres deixaram a arca por famílias, uma espécie após outra. Não houve confusão nem debandada. Não havia risco de os leões comerem as ovelhas. Noé, sua família e as criaturas sobre as quais Deus lhe dera domínio saíram alegremente para dentro do mundo de Deus. Houve gratidão e consagração. E o primeiro ato de Noé, depois de desembarcar, foi erguer o altar. Com jubilosas ações de graças, ele apresentou holocaustos ao Senhor. E esta é a primeira vez que a Bíblia faz menção de um altar. Os holocaustos ofereciam naquele altar simbolizam a consagração total por meio de queimar o animal inteiro. Era muito justo que Noé oferecesse um sacrifício de ações de graças pelo livramento passado. E era apropriado que ele se consagrasse a Deus ao começar uma vida nova no mundo purificado. E, meus irmãos, é importantíssimo que nós, como filhos de Deus e crentes em Jesus, mantemos um altar na nossa vida e no nosso lar. O altar fala da nossa busca por Deus e fala daquele tempo que tiramos com Deus a cada dia em oração, consagração, adoração, comunhão, gratidão, pedindo perdão. Temos que manter o altar na nossa vida e no nosso lar. Como eu tenho falado antes, o irmão ou a irmã tem culto doméstico com a sua família ou com pelo menos seu cônjuge a cada dia. Eu e minha esposa fazemos isso. E por tudo que nós temos passado, nós descobrimos que aquele altar que temos juntos e individualmente tem nos dado a força para enfrentar muitas coisas. Havia garantias da parte de Deus para Noé e sua família. Deus se deleitou no suave aroma da gratidão e adoração de Noé, que subia juntamente com o cheiro daquele sacrifício. Nunca mais o Senhor enviaria uma catástrofe universal para castigar uma raça pecaminosa, a não ser na ocasião do futuro juízo com fogo. Gênesis capítulo 9 fala de uma base para um novo começo na vida e família de Noé. Da mesma forma como Noé iniciou uma nova vida, nós também devemos comparecer diante de Deus com fé, obediência e o sacrifício de Cristo para sermos aceitos.
as disposições decretadas por Deus naquele tempo como base para uma nova sociedade são válidas ainda hoje. Na página 101 do livro texto, o irmão vai encontrar um gráfico que mostra a base para uma nova vida, que explica essa nova base que Noé e sua família estavam recebendo. Nós vemos aqui que, segundo Gênesis 8 e 9, o Noé oferecia fé a Deus. E o que Deus deu? Bênção. Noé ofereceu obediência, então Deus deu decretos para cumprir. Noé ofereceu uma oferenda e Deus ofereceu e retribuiu com um conserto. Deus promulgou vários decretos a fim de providenciar o relacionamento apropriado e a correta orientação para essa nova vida que Noé e sua família receberam. Primeiro decreto: Deus ordenou que a família de Noé fosse frutífera e enchesse a terra. Em outras palavras, os casamentos, as famílias e o trabalho deviam continuar. Segundo decreto: Deus confirmou o domínio do homem sobre o mundo animal. Ele colocou nos animais o medo do homem e deu ao homem o direito de matar animais para alimento. Esse decreto foi suspenso durante o dilúvio, mas quando todos saíram da arca e começou essa nova vida, aquele medo voltou nos animais e aquele domínio do homem sobre os animais foi retomado. Isso nos ensina que os animais são inferiores ao homem e que existem principalmente para o benefício dos homens. O terceiro decreto: Deus proibiu a ingestão de sangue. A Bíblia diz, em Levíticos 17:11, que a vida ou a alma do animal está no sangue, porém não podemos comer ou ingestir o sangue, porque o sangue é um símbolo da vida. A expiação pelo pecado deveria ocorrer mediante o sangue de um sacrifício. Então, este símbolo não poderia ser comido ou bebido. E o quarto decreto é que Deus estabeleceu a pena capital. Muitos países, inclusive o Brasil, não têm a pena capital. Mas vemos que lá no capítulo 9, que Deus estabeleceu a pena capital. E fez assim para refrear a violência. Sendo que a violência tinha sido uma das causas principais do dilúvio, Deus determinou um princípio para o governo humano na nova ordem. Para Deus, assassinar qualquer ser humano é crime gravíssimo. Então ele decretou que o assassino fosse executado por homens que atuariam como agentes do Senhor. E essa nova base de vida para nós, sua família, tinha um conserto. A fim de garantir a certeza do futuro, Deus fez um conserto com a humanidade. O que é um conserto? O livro texto diz que humanamente é um acordo mútuo entre duas partes. Mas um concerto divino é diferente. É uma forma muito solene e obrigatória da promessa divina. Neste concerto, somente Deus dita o conteúdo. Só Deus determina as condições e cumpre a sua promessa. O homem é a parte mais fraca deste concerto e geralmente desfruta das bênçãos da aliança enquanto obedecer aos mandamentos de Deus. Vou repetir, nesse concerto que Deus faz conosco, desfrutamos das bênçãos dessa aliança, concerto, enquanto obedecermos aos mandamentos de Deus. O concerto que Deus fez com Noé era incondicional. Quer dizer, não dependia do comportamento humano para seu cumprimento. E foi feito com toda a raça humana, com o mundo animal e com a própria terra. E Deus deu um sinal para esse concerto. Ele fez o arco-íris, o sinal do concerto.
O arco-íris serviria de lembrança para Deus e para o homem que a terra não voltaria a destruída pelas águas. O arco-íris que aparece depois da tempestade é um símbolo apropriado da promessa de Deus. O arco-íris nos ensina que a ira de Deus no juízo é abrandada pela misericórdia. Infelizmente, tem aqueles como o movimento LGBT que tem sequestrado o arco-íris para usar como símbolo, seu símbolo de diversidade. Mas eles vão sofrer o juízo de Deus por abusar deste sinal e dessa promessa de Deus. Mas vemos que depois do dilúvio nem tudo foi mil maravilhas. Surgiram problemas, porque onde tem raça humana, onde tem seres humanos, vão surgir problemas. É a nossa natureza pecaminosa, é a nossa carne. Então houve problemas familiares e uma profecia, na segunda parte de Gênesis capítulo 9. No presente momento, não recebemos nenhuma advertência da Bíblia contra a embriaguez. Mas vemos aqui no capítulo 9, porém, que Deus usa a experiência de alguém para nos ensinar a diferença entre o certo e o errado. Esta é uma entre várias referências no Antigo Testamento aos resultados da embriaguez. No Novo Testamento há uma proibição específica da embriaguez, em Efésios 5 e 18. E eu estou citando essa situação, esse problema, porque está havendo um surgimento de alcoolismo no mundo de hoje. Eu li na internet outro dia que agora 1 em cada 8 americanos é alcoólatra, porque a bebida alcoólica virou tão popular entre os americanos, principalmente os jovens, o que traz muitas consequências tristes. Então vamos ver um pouquinho sobre a embriaguez de Noé, que aconteceu no capítulo 9, logo depois do dilúvio. Vemos que Noé virou lavrador, plantou uma vinha, fez vinho, ficou embriagado. E seu filho mais novo, Cão, entrou na tenda do pai, viu ele nu e não cobriu ele, foi e contou para os seus irmãos que entraram de costas para cobrir o pai, em respeito ao pai. E podemos aprender dessa experiência o seguinte, e aqui tem, meus irmãos, aqui tem mais um bom esboço para usar numa pregação, num estudo bíblico. A experiência de Noé, por causa da sua embriaguez. Primeiro, é possível um homem viver uma vida imaculada diante de um mundo ímpio e ainda cair em tentação no seu próprio lar. Os irmãos vão encontrar esse esboço na página 105 do livro texto. Segundo, as tentações interiores, frequentemente, são mais mortíferas do que as tentações exteriores. Terceiro fato que aprendemos deste caso é longos anos de vitória espiritual não são garantia de que sempre ficaremos livres do pecado. Como diz 1 aos Coríntios 10 e 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Uma quarta lição que aprendemos dessa experiência é que o álcool pode trazer resultados trágicos ao homem e sua família. Vemos isso em Provérbios 23, versículos 29 e 35, e também em Provérbios 20, versículo 1, que diz, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar, nunca será sábio. Da própria experiência de muitos parentes do lado da família da minha mãe, eu tenho visto o que o álcool fez com casamentos, com famílias, com meus primos. É muito triste. E a quinta lição dessa experiência é que nosso dever é vigiar e orar para não entrar
em tentação, como Jesus advertiu em Mateus 26:41. A reação dos filhos de Noé diante da condição inebriada do pai revela algo do caráter deles. Cão demonstra desrespeito grosseiro para com o pai quando conta aos irmãos a respeito da nudez do pai. Talvez ele considerou divertido. Vemos por contraste o caráter nobre de Sem e de Jafé no pesar deles por causa da condição do pai. Cobriram rapidamente o pai de modo respeitoso. Então vemos que Noé, quando acordou e percebeu o que tinha acontecido, ele fez uma profecia que desprezou os descendentes de Cão, começando pelo Canaã, mas ele exaltou os descendentes dos outros dois filhos. E vemos que os habitantes de Canaã acabaram sendo subjugados futuramente pelos descendentes de Sem, os hebreus. Então temos que ter cuidado do exemplo que deixamos para os nossos filhos, e os filhos têm que ter cuidado da forma que tratam os pais. Nos capítulos 10 e 11 de Gênesis, nós vemos o repovoamento da terra. Uma família virou nações. E na página 107 encontramos um mapa mostrando como o repovoamento da terra aconteceu. Nós vemos que os descendentes de Jafé subiram mais para o norte, enquanto os descendentes de Sem ficaram mais naquela região do Canaã e Mesopotâmia, enquanto os descendentes de Cão desceram mais para o sul para habitar África, a região sul do mundo. Em Gênesis capítulo 10, por que o escritor inspirado dedica tanto espaço a seguir a origem das nações? Qual é aquela lista de linhagem, genealogias? Para demonstrar que todos os homens são de uma única geração, feito por Deus, e que formam uma fraternidade natural sob o único Criador. E essa tabela aqui em Gênesis capítulo 10 dá o pano de fundo para a redenção de todas as nações. Nós vemos também a menção de Nimrod, que fundou o reino babilônico. E a palavra Babilônia, onde Nimrod tinha seu reino, significa nós nos revoltaremos. E virou posteriormente o símbolo do sistema mundano em revolta contra Deus. De fato, vemos em Nimrod, apesar de ele ser um grande caçador e guerreiro poderoso e tirano, vemos nele um tipo daquele homem da iniquidade, o anticristo, que se exaltará como Deus e que será líder do último império a desafiar a Deus. Segundo a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 13. E vemos o caso da Torre de Babel, citado nesses capítulos, que serve de ilustração da tolice de construir sem Deus. Os homens, descendentes dos 3 filhos de Noé, impulsionados pela soberba e pela ambição, queriam fazer-se conhecer. Os babilônicos queriam construir uma torre para alcançar os céus. A construção dessa grande torre e cidade deixariam um monumento ao gênio deles. Era um projeto egoísta, desobediência a Deus. Foi desobediência total ao mandamento de Deus. Então, Deus, ao invés dos homens se espalharem e encherem a terra, como Deus mandou em Gênesis capítulo 9, eles planejaram tornar-se poderosos mediante a união e a centralização. A cidade e a Torre de Babel manteriam as pessoas em estreita união e forneceriam segurança militar,
e domínio político. Deus não aprovou os planos deles. Ele viu a soberba, a autossuficiência e a rebeldia de seus corações. Então ele confundiu a língua daqueles homens e fez cada um falar num idioma diferente. E assim eles se separaram, cada um foi para o seu canto e nunca mais colaboraram em harmonia. Cada família ou clã com seu próprio idioma partiu para outras terras para desenvolver seu modo de vida. Um ponto interessante que o escritor do nosso livro-texto levanta na página 110. Os estudiosos bíblicos notam que o dom de línguas no Pentecostes foi a inversão da confusão das línguas em Babel. O estudioso Alan Richardson comenta que quando os homens, no seu orgulho, jactam-se das suas primeiras realizações, nada resulta senão divisão, confusão e incompreensão. Mas quando são proclamadas as obras maravilhosas de Deus, cada pessoa poderá ouvir o evangelho apostólico no seu próprio idioma. Então o Espírito de Deus traz união e traz proclamação das grandes obras de Deus, quando é feito para glorificar a Deus. Mas quando a obra é feita para glorificar os homens, o resultado será divisão, confusão, incompreensão. É uma boa lição para nós também. Agora, no final de capítulo 11, chegamos à família de Abrão. Um pequeno resumo, ou quer dizer uma pequena introdução à família de Abraão. O registro genealógico das nações finalmente se focaliza na família de Terá, pai de Abrão, aqui no capítulo 11. Abraão marca o início da nação escolhida de Israel, que é o centro de interesse do discurso do restante do Antigo Testamento. Aqui no capítulo 11 conhecemos os familiares de Abrão e vemos a primeira fase da mudança da família de Ur para Canaã, para começar aquela peregrinação de fé com Deus. Na próxima lição, estaremos estudando a lição 5, então os irmãos podem se preparar, fazer os exercícios, logo estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe.